dia, damas. Bom dia, cavalheiros. Pessoal do oitavo ano. Vamos ter a nossa pequena revisão sobre o início do trabalhismo inglês, ou seja, os primeiros movimentos de trabalhadores organizados que aconteceram na Inglaterra. Mais uma vez, é sempre bom lembrar alguns cuidados que ajudam o nosso desempenho no estudo. Primeira situação: evitar estudar deitado. A posição deitada é uma posição de relaxamento. Ela atrapalha a nossa concentração. Preferencialmente, devemos estudar sentados, ok? Outra coisa importante: fazer anotações. Então, a gente estuda sentado, caderno aberto, caneta ou lápis na mão e vai anotando tudo que acontece, que a gente vê de importante, tudo que é necessário lembrar. As anotações, elas fazem com que a gente crie uma fonte de consulta rápida e também ajudam enquanto técnica de memorização. Aquilo que a gente anota, geralmente, o nosso cérebro entende como algo importante. Então ele grava, ele dá uma atenção, ele grava com mais facilidade. Outra coisa importante: assista ao vídeo mais de uma vez. Tente gravar as informações e, caso não tenha entendido, volta ao vídeo novamente e assiste mais uma vez a explicação, ok? Os antecedentes dessa formação do trabalhismo inglês. Primeira situação: a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a gente viu que ela aconteceu na Inglaterra. E a gente viu que ela alterou a vida dos trabalhadores. Bom, por que ela aconteceu na Inglaterra? A gente viu que a Inglaterra adotou perspectivas do iluminismo, inclusive o liberalismo, o que permitiu o aumento das pessoas que poderiam investir em novas tecnologias, em novas informações, certo? Da mesma forma que no Renascimento tinha os mecenas que patrocinavam os artistas, os intelectuais e os artistas, na Revolução Industrial tinha esse pessoal que tinha propriedade privada, tinha capital, graças ao liberalismo, e conseguiam pagar intelectuais, pagar engenheiros, né, os que seriam os engenheiros, pagar, financiar o intento dos inventores, certo? A Inglaterra também tinha matéria-prima necessária, ferro e carvão, ok? Então, a Inglaterra ali reuniu as condições necessárias para o desenvolvimento de uma revolução industrial, ok? A partir desse momento, começou-se a surgir algumas invenções e essas invenções tiveram um impacto na formação e no modo de participação dos trabalhadores. Okay? Houve mudanças nessa organização do trabalho, houve mudanças na participação do trabalhador na produção. Se antes era uma produção manufatureira, ele ia produzindo todas as etapas da produção, desde o início do corte da madeira até a confecção dos detalhes daquele móvel. Agora não, agora cada trabalhador ia trabalhar com uma máquina, iria fazer apenas uma etapa da produção, aquela etapa que a máquina é responsável por fazer, ele ia especializar-se naquela etapa da produção. Okay? Outra coisa importante: a população antes era uma população rural, era uma população voltada para a vida rural. Por quê? Porque a produção de bens, os meios de sustento e de trabalho eram meios rurais. A produção do campo absorvia muitos trabalhadores. Com o invento das indústrias, com a Revolução Industrial, começou a ter um modo de produção nas cidades. Então, os trabalhadores também vieram para as cidades para morar perto das indústrias
que era o seu ganha-pão, o seu modo de vida. Então, houve um crescimento urbano. Perceba que esse crescimento urbano ele vem junto com a maior densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar. Então, se antigamente existia uma grande população no campo, onde tinha uma pouca densidade demográfica, agora nas cidades existe uma grande densidade demográfica, todo mundo morando ali perto da indústria, todo mundo morando ali no mesmo espaço. Isso gera problemas de convívio, gera problemas relativos à poluição. Então, teve esse decréscimo aí na qualidade de vida desses trabalhadores. E outra situação importante, as invenções mudaram o mundo, ok? Cada aspecto dessa revolução industrial mudaram o mundo de uma maneira muito grandiosa. Não necessariamente apenas o modo dos trabalhadores viverem, mas o mundo todo mudou a partir de cada invenção. Então, apesar dessas mudanças trabalhistas, não tentem ver a Revolução Industrial como como uma coisa negativa, como algo ruim. Não, foi algo bom, porém que necessitou de adaptações para o modo de vida tanto de trabalhadores quanto de empresários industriais, ok? Então, houve mudanças no mundo a partir dessas invenções, certo? Porém, essas mudanças precisaram de adaptações, ok? Só para vocês terem uma ideia, quando fala assim, mudanças no mundo, invenções da Revolução Industrial, só para vocês terem uma ideia de algumas invenções que surgiram nesse período. A máquina a vapor, certo? O motor a vapor, o que possibilitou muitas mudanças, tanto no meio de transportes através do trem, como no próprio motor a vapor para mover engenhos, bomba d'água, etc. Sim? A máquina a vapor foi um evento muito importante, né? Gerou a locomotiva a vapor, o trem, que facilitou o transporte, e outras invenções também que também são movidas a vapor, barcos a vapores, por exemplo. Então, foi uma invenção muito importante. Só foi ela? Não. Descaraçador de algodão. A gente olha assim, pô, que negócio inútil isso, porque isso está aqui? Cara, foi muito útil. Facilitou muito a vida dos trabalhadores no sentido de acelerar muito mais a produção. Algo que levava horas, agora era feito e dava muito trabalho ficar catando as sementes de algodão. Agora era feito só apenas jogando o algodão ali e girando uma manivela. Então, isso acelerou a produção do algodão, que é a matéria-prima para a indústria têxtil. Okay? Um trabalhador agora já conseguia fazer, catar os caroços de algodão com uma facilidade imensa. Isso é o que gera o aumento da produtividade da Revolução Industrial. Ok? Que mais? O telégrafo. Ele possibilitou as comunicações a longa distância. Por exemplo, até enviar uma mensagem da Europa para os Estados Unidos. Então, o telégrafo ele foi uma invenção aí da Revolução Industrial. Né? Junto com o telégrafo foi inventado o código Morse, que era o código pelo qual eram enviadas as mensagens via telégrafo. O telégrafo ele é um precursor de outras invenções de comunicação à distância. Hoje a gente tem o celular, tem o tablet. Só é possível isso graças a esses inventos primários aí como o telégrafo, que trabalhou esse conceito de comunicação à distância. Outra perspectiva importante, isso tenho certeza que alguns de vocês têm em casa, a máquina de costura. Essa foto aqui é de um recorte de jornal de uma máquina de costura mais recente, né? Eu acho que de 1950. Mas a invenção da máquina de costura foi inventada lá na época da Revolução Industrial. Aqui a gente pode ver que o motor é um pedal, né? Isso aqui não é elétrica, o motor é apenas um pedal. É interessante notar esse aspecto aqui,
da propaganda, né? Transformando em prazer um trabalho de coser. Coser era um termo antigo para costura, ok? Mas o que é que chama a atenção isso? A facilidade de realização daquele trabalho. As máquinas elas aumentam a produtividade porque tornam aquele trabalho mais fácil de fazer, ok? Bom, mudanças no modo de produção. Só antes de falar das mudanças no modo de produção, eu mostrei aquelas invenções, mas tem muitas outras. Ela não parou. A Revolução Industrial ela continua, certo? A invenção da lâmpada foi logo depois, do telefone foi logo depois. Então, segue essas invenções aí. São muitas e cada invenção dessa vai mudando algum aspecto do mundo, ok? Bom, voltando aqui às mudanças na modo de produção, tá? Primeira situação, não tinha legislação trabalhista. Então, o trabalhador ele não tinha uma regulamentação nesse sentido. Então, acontecia algumas situações de que os trabalhadores estavam sendo colocados para trabalhar em jornadas de trabalho muito longas, por exemplo, de 16 horas de trabalho. Lembrando que para a saúde, né, para a gente ter saúde, a gente tem que dormir em média de 8 horas por dia. Né? Se a gente trabalha 16 horas, então a gente só faz dormir, trabalhar. Okay? Só para vocês terem uma ideia de quanto era exaustivo essa jornada de trabalho no início dessa revolução industrial. Okay? Outra situação, como o trabalho com as máquinas era mais fácil, era também atribuído a crianças, porque elas necessitavam de um menor treinamento. Iam trabalhar com máquinas, então necessitavam de um menor treinamento. E também a mulheres também, ok? Existia também muito trabalho feminino nessas indústrias. E isso tudo em consequência de que? De uma falta de uma regulamentação trabalhista. Não tinha regras. Como tudo estava no início, ainda não tinha sido elaborada algumas regras para o desenvolvimento e para a prática do trabalho das indústrias. Ok, devido a toda essa situação de trabalho desgastante, algumas vezes de baixos salários, toda essa situação gerou alguns conflitos de trabalhadores, ok? E a partir dessa situação vai surgir também na Inglaterra este que é nosso objeto de estudo, as organizações trabalhistas, as duas primeiras organizações trabalhistas. A primeira foi o ludismo. O ludismo ele é caracterizado e apresentado como um movimento radical e violento, certo? E ele também é o primeiro movimento trabalhista. O ludismo ele via as máquinas como uma trapaça, como algo que estava atrapalhando o modo de vida deles. O que é que acontecia? Antigamente não tinha o trabalhador, o mestre artesão e o aprendiz, certo? Existia uma hierarquia nas manufaturas, nas corporações, nas guildas, onde o mestre ele recebia os maiores salários, o aprendiz apenas trabalhava para aprender o ofício, né, as corporações de ofício, e o trabalhador exercia grande parte ali do trabalho exercido e oferecido pelaquela corporação de ofício, certo? Com a invenção das máquinas, foi necessário menos treinamento para desenvolver um ofício. Então, aquele aprendiz que passava algum tempo apenas trabalhando para aprender, ele podia exercer ali também o seu trabalho, pois o tempo de aprendizagem e de treinamento era bem mais curto. Isso modificou toda essa estrutura da antiga corporação de ofício e fez um processo de resistência às máquinas, ok? Então a gente tem aí de um lado
toda aquela estrutura dos trabalhadores, as corporações de ofício ficando obsoletas, e de outro lado, a jornada de trabalho exaustiva dos trabalhadores. Então, tudo isso veio junto com as máquinas, nesse primeiro momento que as máquinas apareceram. Como é que os ludistas reagiram a isso? Reagiram com uma certa radicalidade, com uma certa violência. Bom, como era o meio de ação deles? Era a destruição de máquinas. A forma de protesto dele era a destruição das máquinas. Eles destruíam as máquinas e as viam como uma fonte negativa nesse sentido. Okay? As máquinas permitiam a contratação da mão de obra com menos treinamento. Isso era ruim para o mestre da corporação de ofício. Então, ele incentivava o povo a ir contra as máquinas, certo? Outra situação importante, esse nome, ludismo, vem de Ned Lud, okay? Que seria o líder desse movimento. Porém, alguns historiadores, então há uma discussão nisso, se esse personagem existiu ou não, certo? Alguns historiadores apontam que ele seria apenas um nome fictício para despistar os perseguidores, o pessoal do Estado, da lei, e para não prender ninguém. Existe o líder é o Ned Lud. Como essa figura não existia, não teria como ser presa. Porém, outros historiadores dizem que ele existiu realmente. Então, existe um debate aí na historiografia em relação a isso. Se esse personagem foi real ou se foi uma estratégia para driblar o pessoal da polícia lá da época. Percebam que invadir as fábricas e destruir as máquinas era algo contra a lei, ok? Então, a destruir o patrimônio alheio é algo contra a lei. Então, eles sofriam represálias ali do Estado e das leis, certo? Outra coisa importante, esse movimento ele não obteve sucesso. Okay? As máquinas continuaram a existir, não tinham como ser diferente, e continuaram atuando nos meios de produção. Okay? Outra situação importante, ele recebeu duras represálias. Inclusive, alguns líderes desses movimentos foram condenados à morte. Então, o que a gente precisa saber do ludismo? Ele é tratado como um movimento radical e violento. Ele tinha como meio de ação a destruição das máquinas, certo? Ele foi o primeiro movimento trabalhista, ok? E ele não obteve sucesso. Seus líderes receberam várias represálias, inclusive alguns foram condenados à morte. Outro movimento importante, e esse foi o primeiro movimento a ter sucesso, a conseguir influenciar a política, influenciar a legislação trabalhista, foi o cartismo. Por que cartismo? Relativo à carta. Isso foi um documento que os cartistas enviaram e publicaram, enviaram ao parlamento e espalharam ele para todos terem notícias, todos eles saberem quais eram as reivindicações do cartismo. O cartismo ele foi um movimento menos violento, menos agressivo no sentido de violento, porém ele foi um movimento mais estratégico, no sentido de perceber o que deveria, deixar claro o que queria, certo? E passar essa informação tanto para o parlamento quanto para o povo. Bom, o cartismo ele teve sucesso porque ele atuou em duas frentes, tanto lutando por uma modificação, ou melhor, criação de leis trabalhistas, quanto para a participação do povo, do trabalhador, do operário no caso, na política. E que mudanças eram essas que permitiriam ao trabalhador participar da política? Primeira situação, sufrágio universal masculino. Não é necessário a pessoa ter renda ou ser um cidadão ativo, qualquer coisa do tipo não. Basta ele ser adulto, um homem adulto, para poder votar. Primeira reivindicação dos cartistas. Okay? Por quê? Porque muitos trabalhadores eram homens, eram adultos. Eles não tinham dinheiro, não eram considerados ativos o suficiente para conseguir voto, para votar no sistema antigo, mas a partir aí desse movimento, da adoção desse
sufrágio universal masculino, todo homem poderia votar, eles teriam uma representatividade maior na política. Segunda situação, o voto secreto. O voto secreto é muito importante porque ele atrapalha uma tentativa de pressionar a pessoa, o cidadão, a votar em um candidato que ela não queira. Por quê? Porque o candidato, a pessoa pode falar, não, eu votei no fulano, mas na verdade ele votou no que ele queria. Okay? Outra situação, eleições mais periódicas, certo? O movimento ele teve a perspectiva de uma eleição anual, mas a eleição anual em si não necessariamente aconteceu, tá? Mas houve eleições mais periódicas. O que é isso? O mandato do candidato é menos tempo, então ele é substituído com mais rapidez. Uma outra perspectiva muito importante também, a participação de representantes da classe operária no parlamento. E uma outra perspectiva, mais importante ainda, que talvez não seja tão clara o quanto isso é importante para a participação dos trabalhadores na política, né? É que o parlamento seja remunerado, ok? Hoje a gente vê os grandes salários dos políticos e eu acho um absurdo. E de fato deviam receber menos, principalmente pelos trabalhos que prestam, mas enfim, isso é outra história. Porém, o trabalhador, ele vive do seu trabalho, então ele trabalha e recebe dinheiro, trabalha e recebe dinheiro. Então, para ele poder parar para se dedicar a outra atividade, ele precisa de algum meio de sustento. Então, para o trabalhador se dedicar às atividades do parlamento, é preciso que o parlamento seja remunerado. Então, essa perspectiva da remuneração do salário, ou seja, dos políticos ganharem salário, isso ajuda muito a participação do trabalhador na política, ok? Obviamente, isso permitiu também um aumento da renda de muita gente e às vezes uma renda até extraordinária, né? Os políticos estão ganhando muito mais do que o necessário para se manter. Mas, para a época e em princípio, ajuda o trabalhador a participar da política, essa perspectiva, ok? Senão, além de participar da atividade do parlamento, deve ser um deputado, ele ainda tem que ter uma jornada de trabalho. Isso seria conflitante, seria difícil ele ter tempo para as duas coisas, ok? Beleza, tudo isso até agora foram reivindicações políticas. Até aqui vocês viram que não falou nada de legislação trabalhista. Mas o que é que o cartismo reivindicou enquanto regulamentação trabalhista? Primeiro, e muito importante, a redução da jornada de trabalho de 16 horas para 8 horas. Nesse sentido, além do descanso, o sono de 8 horas e a jornada de trabalho de 8 horas, o trabalhador teria 16 horas de ócio, a qual ele poderia se dedicar às atividades que preferir. Outra coisa importante, folgas semanais, ok? Isso é muito importante, atende até uma perspectiva religiosa também. Alguns historiadores do trabalho apontam que a primeira legislação trabalhista estaria ali naquele descansar aos domingos, guardar os domingos da religiosidade cristã, certo? Mas esse descanso semanal aí é muito importante, foi uma conquista dos trabalhadores. E por último, e não menos importante, a regulamentação ou praticamente proibição do trabalho infantil e a regulamentação do trabalho feminino, ok? Então, o que a gente precisa lembrar sobre cartismo? Ele recebeu esse nome por causa de um documento, a Carta ao Povo, certo? A Carta do Povo, perdão. Esse documento ele foi enviado tanto para o parlamento, mostrando as exigências do que o movimento queria, deixando claro isso, quanto para o povo povo saber por que esse movimento está lutando e, vamos dizer assim, ser simpático a esse movimento, né? Pô, eles estão lutando por algo bom ou por algo ruim. Então, tanto comunicar os políticos, olha, estamos lutando por isso, quanto o próprio povo também, ok? Ok. Esse movimento foi o primeiro a ter sucesso dos movimentos trabalhistas. Ele lutou em duas frentes. Uma frente para mudanças políticas e aumentar a participação dos trabalhadores na política, e outra frente
para uma regulamentação trabalhista em prol de melhores condições de trabalho. Ok? É isso, gente. Vejam também o vídeo de revisão sobre a Revolução Francesa, que foi postado no dia 14. É muito importante. Dê uma atenção muito especial a eles, tá? Prova vai cair mais sobre a Revolução Francesa. Então, estudem ambos os vídeos, façam anotações e se preparem para estar bem afiado na hora da prova.